Olá pessoal, como vai esse sorriso? A gente está num novo projeto aqui, estou muito feliz hoje. Estamos dentro do CIOSP 2026, projeto da CV Dentos Cast junto com o Sorriso Cast, recebendo o meu amigo João Rios, J Dentista. É isso aí, galera. Muito prazer falar com você, Fernando, o pessoal da CV Dentos também pela oportunidade. E eu acho que vai ser um papo interessante. Eu quero que você acompanhe, para você que não conhece a tecnologia da CV Dentos, a gente tem 25 anos de história. E olha só, hoje eu tô aqui com o Optimus, que é um processo de entrada da empresa. Por que eu tô com esse equipamento aqui na frente? Porque eu tô com um endodontista aqui na minha frente também, e a gente compila muito isso. E eu quero saber de você, Jota, na prática, o que o ultrassom, os piesos, fazem de importância para um endodontista? Perfeito. A endodontia, Fê, ela é uma especialidade que a gente precisa de extremamente precisão e delicadeza ao mesmo tempo. Com uma alta rotação convencional, acoplada numa caneta normal, uma turbina normal, a gente não tem isso. Então, com o ultrassom, a gente consegue a delicadeza, a precisão e, melhor, enxergar o que a gente está fazendo. A gente trouxe até algumas pontas aqui para demonstrar justamente isso. Quando a gente coloca essa pontinha aqui lá na embocadura do canal, eu consigo, numa visão indireta com o meu espelho, conseguir visualizar o que eu estou trabalhando. Então, a gente consegue ter muito mais precisão e delicadeza no trabalho. As pontas da CV Dentos, então, elas servem em determinados equipamentos. Aqui a gente está trazendo o Optimus, que ele foi confeccionado, ele foi feito para o endodontista. Muitos me perguntam isso. Poxa, esse equipamento, o Optimus, eu posso usar para que e quando? Profilaxias. Então, o endo, uma das praticidades, eu acredito que como é volante, às vezes, o endodontista, ele vai em vários consultórios, a odontologia nômade, que é o projeto do Jota, traz muito isso. Esse equipamento, ele é muito ideal, porque ele é pequeno, vem uma malinha super bonita, e ele resolve, acredito que muitos dos casos, para a gente fazer essa função, certo? Sim, e o que é bacana desse equipamento também? Como ele tem já o próprio reservatório de água, para quem trabalha no sistema volante, que vai até outros consultórios, nem sempre você tem um engate rápido da cadeira. Quando a gente está no nosso próprio consultório, beleza, a gente tem um engate ali da cadeira. Como a gente tem um reservatório já acoplado, a gente tem essa versatilidade. Ele é bivolt, ele tem um pedal, então realmente ele não precisa ser acoplado e não precisa de nenhuma manobra especial. Vamos deixar o Optimus um pouco aqui, ó, sim, para nossa audiência dar uma olhada, entender as pontas. Me conta um pouquinho, por que você escolheu a endodontia, Jota? Legal. Bom, eu me formei em 2021, dezembro de 21, e eu lembro que quando eu tive contato com a endodontia lá em 2019, eu já me apaixonei por especialidade. E não por aquela coisa, eu tenho amor por salvar dentes, é porque eu achava legal. Sabe, abrir o dentinho no laboratório, eu achei um negócio divertido, tive certa facilidade, claro que quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que vai ficando difícil, né? E eu falei, cara, tá aí uma especialidade que eu me identifiquei. Tive contato com outras especialidades ali que não tinha sido assim como a endodontia. E olha que interessante, eu fui descobrir que o ultrassom era usado na endodontia só na especialização. Na faculdade a gente sai muito com aquela cabeça de que o ultrassom é pério. E a gente vê que não é verdade, né? O ultrassom a gente usa na parte cirúrgica, endodontia, inúmeras especialidades. E quando eu descobri as vantagens, benefícios do ultrassom para endodontia, cara, não faz sentido o especialista realmente que está se aperfeiçoando não utilizar essa tecnologia. Você sabe que ontem eu estava no evento, estava com o Nelson, que é um professor da Mandic. Sim. E eu tava falando que não sei se você sabe dessa história, eu quase fiz endodontia. Essa história eu não sabia. Eu tive aula com Danilo Shimabuco, Érico Lemos, Celcinho, uma equipe muito legal da USP, eu sou da Unicid, e acabei fazendo alguns cursos de atualização com o Noboro, que traz a clorexidina Sim. em performance ali, e não o hipoclorito. E não é hipoclorito. Isso faz, sei lá, uns 13 anos já. Rui Zatugo, perguntei pro Nelson se o Rui estava vivo. Ele tá vivo, tá com 89 anos e tal. Então, a história da endodontia, ela me fascina muito também. E acabei escolhendo a implantodontia. Uma dúvida minha. Há 15 anos tinha clorexidina até como uma opção. Hoje o hipoclorito realmente ele abre esse campo melhor que a clorexidina? Olha, o que eu percebo
pelos colegas que eu venho conversando, congressos que eu frequento, né? A gente tem por ano aí pelo menos uns 10 congressos de EIME. Então, é uma especialidade que cientificamente sempre está se renovando. Eu percebo que a maioria das escolas preconiza e utiliza, e a maioria dos clínicos também trabalha com hipoclorito. A minoria acaba optando ali pela clorexidina. Cada um tem seu protocolo, vantagens e desvantagens, né? Acho que não é o caso entrar nessa seara, porque realmente é um negócio de filosofia. O fato é, os dois funcionam e você tem que saber trabalhar com os dois protocolos, porque tem paciente que ele vai te relatar uma hipersensibilidade, uma alergia. Eu já tive que fazer casos com clorexidina, mesmo eu optando por fazer com hipoclorito. Então a gente tem que conhecer as duas técnicas. Sabe, na prática, quando eu tô com a minha seringa de hipoclorito aqui, ó, eu tô do meu lado direito. Eu não sou um endodontista, tá? Pega leve comigo aqui, ó. Mas às vezes eu abro um dente, eu acho que é importante o dentista saber, até pra preparar pra você. Claro. E aí eu pego essa minha seringuinha endodôntica aqui, ó, trago pra cá, e de repente cai uma gotinha no terno Armani do meu paciente. Meu paciente só usa Armani, Jota. Meu consultório realmente é só estrelas, só estrelas. E isso aconteceu já algumas vezes. E aí eu olho e não dá tempo nem da água. Às vezes eu vou lá desesperado e jogo uma água. Já começa e já fica o meio rosa com... Você tem alguma dica assim, cara? Porque assim, isso é triste, viu? Cara, eu já passei por essa situação e inclusive já comuniquei o paciente, eu falei, cara, manchei sua camisa e tal, não sei o que. O paciente foi bem compreensivo, assim, falou, não, fique em paz. Mas claro, se a gente tiver que pagar a camisa de alguém, faz parte. Mas assim, a dica mais importante para isso é você utilizar aquele campo plástico e por cima do campo plástico o babador convencional. Porque aí você tem uma dupla proteção e o campo plástico ele acaba sendo maior. Uhum. Mas, cara, e claro, né? Se você trabalha, por exemplo, com auxiliar, sempre passar as coisas ali por trás, né? Porque realmente ele vai, às vezes, gotejar e vai cair no paciente. O óculos de proteção também é importante, né? Porque você tá ali muito perto, às vezes a seringa tá com uma pressão maior, sai aquela névoa de hipoclorito. Então sempre trabalhar com óculos também é muito importante. Eu tava falando aqui que a gente tem o Spray Control. É uma tecnologia da CV Dentos. Isso é muito legal. E o Spray Control, ele é como se fosse uma camisinha pra ponta que a gente tem aqui. E falando nisso de gotejamento, porque o ultrassom, os piesos, realmente, quando a gente põe uma potência maior, falando de uma profilaxia, esse aerosol, ele vai pra mim, vai pro paciente. A importância do óculos, achei ótimo. Sim. Parece, óbvio, tem que ser dito, né, Jota? É. E o Spray Control, tô na decorada aqui do nosso time. Ele vem bloqueando, ele evita vários problemas, não só esses, né? Devido à pandemia que foi lançado esse tipo de camisinha, vamos dizer assim, para nossa ponta. Você vai ter a oportunidade de usar, tá? A gente vai deixar com você depois. Legal. E faz sentido essa questão do paciente não se banhar com a água e também essa prevenção, né? Por causa da hepatite. Muitos se preocupavam com o Covid na época, mas em trabalhos científicos a gente vê que a hepatite C é realmente a grande inimiga ali do dentista, né? Sim, não, faz total sentido. Inclusive tem uma manobra que a gente faz de calibração da ponta. Eu não sei se quem não é da área da endodontia já ouviu falar disso, que é o seguinte, quando a gente pega uma ponta de endodontia qualquer, a gente vai acoplar a ponta aqui. Eu não vou dar a rotação 100%, mas a gente vai regular aqui a nossa água, tá? Aciona o pedal e ele vai começar a sair a água e gotejar. Quando, na endodontia, a gente preconiza isso. Como é que você sabe qual a potência que você vai colocar? Quando sabe quando você forma várias gotículas aqui sem abrir? Sem aerosol. Esse é o ponto certo. Quando ele só enche a cabeça da ponta com gotículas de água. Uau. Esse é o ponto ideal. Se a gente abre muita potência, ele começa a fazer névoa, tá o ponto errado. Em pontas de endodontia, que a gente tem, é muito delicado, se a gente coloca uma potência cirúrgica, de pério, etc., a gente vai fraturar a nossa ponta. E a gente vai estar dentro do canal. Então a gente tem que sempre fazer essa calibração da lima através da água. Nem que eu depois não vá usar água. Em endodontia tem vários procedimentos que a gente não utiliza água. Eu calibro com a água, fecho minha torneirinha e uso minha ponta com segurança. Isso é muito legal também. Eu queria uma dica
vamos entrar bem na endodontia ali, uma dica que o clínico, ou quem saiu da graduação agora, os recém-formados, que eu gosto também de falar muito para esse público, escolher uma especialidade. Tem gente que realmente olha a endodontia com Um certo medo. com medo. Sim. Isso é muita gente, né? E tem gente que já pega esse amor, igual você. Poxa, eu adoro salva-dente, acho que... Tem alguma dica para quem tá querendo escolher essa especialidade? Alguma coisa, o que vai enfrentar na pós-graduação? Algo que pode preparar melhor esse graduando ali? Perfeito. A gente brinca, né, que a endodontia ou você ama ou você odeia. Não tem aquele cara que, eu sou meio termo, né? Tipo assim, eu faço, pra mim tanto faz. Não. Ou o cara ama ou o cara odeia. Evidentemente tem bastante gente que faz a parte de urgência, mas a endodontia em si, a pessoa tem que gostar. Eu acredito muito que o conhecimento faz a gente gostar das coisas. Aquilo que a gente não conhece, não domina, a gente não gosta. Então, o que eu fiz e o que eu sugiro para quem tá começando? Se aproximar de quem vive a endodontia. E hoje a gente consegue fazer isso através das redes sociais. Então, seguir ali professores, influenciadores, dentistas que às vezes não são professores, mas são clínicos excelentes, que mostram ali o dia a dia, mostram dicas clínicas de fazer um acesso com mais precisão e, evidentemente, a literatura. Meus primeiros casos, eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu fazia endodontia com o livro de endo do lado. Forma de acesso, localização dos canais. E por mais que a gente faça mais lento, a gente não necessariamente não está fazendo com excelência. Eu tenho uma outra frase também que eu acredito muito, que é o seguinte: tempo de estrada é diferente de quantidade de bagagem. O clínico recém-formado, ele não necessariamente precisa ser um cara cru de tudo. Ele pode carregar muita bagagem desde a faculdade. Fazer cursos de atualizações, aperfeiçoamentos, cursos livres, cursos online e já chegar pronto para o mercado de trabalho. Claro, a prática vai lapidar a perfeição, mas essa insegurança inicial, ela se vence com o estudo. Qual é a queixa do seu mentorado quando ele vai atrás do seu produto digital, do Odontologia Nômade? Qual que é a queixa principal? Jota, estou com dificuldade de agregar valor. Tem alguma queixa que você fala, putz, Fê, quem me procura realmente sempre vem com essa questão? Sim. Tem uma questão que é recorrente, assim, toda semana eu recebo essa questão, que é a dificuldade de conseguir indicadores. O indicador, ele é o colega que tem consultório ou clínica e ele chama colegas especialistas, implantodontista, endodontista, para poder fazer essa parte que ele não faz. E hoje isso tem sido muito frequente. Por quê? Aquele clínico generalista que fazia tudo já caiu por terra. Hoje a gente vive a era da especialidade. Então, o meu programa Odontonômade, ele serve para quê? Para ajudar o colega que está começando na sua especialidade, independente se é endodontia, harmonização orofacial, delivery, sedação, o pessoal também faz sedação delivery, a mostrar o seu valor e divulgar isso para os indicadores. Eu percebo que essa é a grande dificuldade. Jota, eu me sinto um completo desconhecido, as pessoas não conhecem meu trabalho, não me chamam, não indicam casos para mim. E a gente trabalha o quê? Marketing e vendas. Aumentar a visibilidade da pessoa, passar estratégias de marketing orgânico, criação de conteúdo, né? Você é um mestre disso daí. Então, criação de conteúdo, mostrar o seu valor, tráfego pago, prospecção ativa. Poxa, visitar um consultório, visitar uma clínica, apresentar o teu serviço da forma correta também converte e, consequentemente, conseguir trabalhar mais, ter a agenda mais cheia. É mais fácil eu postar um antes e depois de um canal inicial e um lindo, preparado, canal lateral, enfim, com extravasamento no ápice. Eu acredito nisso, né? Do que trazer a persona. Pô, eu vou fazer um vídeo aqui e vou falar que sou o J dentista endodontista. Sim. Então a gente vive nessa era de antes e depois e talvez não traz o CPF pro digital. Sim. E nem pro presencial. Vou além também. Tô falando muito no posicionamento presencial hoje em dia. Às vezes não sabem que você faz endo, que você é um especialista em endo. Então a importância é da gente se comunicar. Como que você vê isso? Então, por exemplo, dentro de um Instagram, eu já entrei em Instagrams de endodontistas que tem vários antes e depois.
Isso é vendável para quem quer chamar um endodontista para o consultório? Ou você acredita que talvez um vídeo intuitivo, quem é o Jota, os valores, é melhor do que o antes e depois? Perfeito. A gente se conheceu pela internet, né, Fê? Foi. E esse endodontista que você falou era eu lá atrás. Se você entrava ali no meu Instagram, era só caso clínico. Não tá errado. A gente chama esse feed de feed portfólio. O cara tá mostrando o serviço dele. Tem gente que é mais introvertida, é mais na dele. Esse cara não vai poder jogar o jogo na internet? Vai. Então tem esse ponto. Só que, quando a gente traz a persona ali pro conteúdo, cara, tipo assim, vira o jogo realmente. E eu percebo tanto por mim, as coisas que aconteceram depois que eu comecei a mostrar minha cara, tanto pelos meus alunos também, que tem mais essa vertente de produção de conteúdo. Agora sim, Jota, eu quero preparar meu Instagram para que os indicadores entrem e saibam exatamente o que eu faço. É muito simples, você precisa ter ali um @ simples, uma foto que mostra o seu rosto, não é foto de costa, de lado, logotipo, tem que ser uma foto sua. Na sua bio, você tem que ter ali um argumento de autoridade, endodontista pela faculdade tal, tantos canais obturados, alguma coisa que traga essa autoridade. A sua promessa, ou seja, vou até o consultório dos indicadores para levar endodontia, por exemplo. Então, uma promessa forte e uma CTA. Clique aqui para saber o que eu faço. Essa é a bio padrão ali que, cara, qualquer um consegue fazer hoje mesmo. Outra coisa importante, 3 publicações fixadas. Lá na primeira barreira, na primeira linha do perfil. Primeiro, quem é você? E eu lembro que essa aqui foi uma dica que você me deu. Pô, será que o Jota é um cara que, poxa, é da igreja? Será que é um cara mais da festa? Será que ele tem algum hobby, algum esporte? Porque a gente consegue conectar isso com a nossa atuação. A gente não é só dentista. Então, quem é você? Família, hobbies, conta a sua história. Beleza. Outra coisa importante, como é que é o seu método? Então, no caso do especialista delivery, como é que funciona o delivery? Porque você tem dúvida. Pô, mas o cara vem no meu consultório, eu preciso comprar as limas? Ou será que ele traz? Será que eu preciso ter um raio-x ou será que o cara tem um raio-x portátil? É uma dúvida que você, indicador, tem. Então, a gente precisa explicar isso na publicação. E o terceiro post é um post de prova social. Comente aqui como o meu serviço de endodontia já te ajudou. E aí você manda para os seus pacientes, para os seus indicadores. Por quê? Você entrou no perfil desse cara, pô, esse cara tem prova social. Esse cara tem uma família, tem uma história. Pô, o método dele faz sentido para mim. Eu quero ter isso no meu consultório. E você tem um local para poder buscar mais informações. Resumindo, o Instagram é isso. Cara, vocês ouviram isso? Uma aula de marketing aqui É isso aí. em 4 minutos. Essas dicas são primordiais. Porém, Jota, eu sou tímido. Você se considera um cara tímido? Eu já fui, hoje não mais. O que... Essa dica é importante, hein? Pra você aí. E vou além, hein? Se você tá curtindo esse nosso episódio aqui, dá uma compartilhada. Tá fazendo sentido? Clica aí no coraçãozinho, manda pra alguém pra conhecer o equipamento e conhecer também algo que vai te prestigiar mais no mercado. O que te desbloqueou? Talvez você lembra do antes Jota e depois. O que algo virou a chave? Eu lembro perfeitamente, foi exposição. Só que eu tive na minha história uma exposição forçada, entre aspas. Por quê? Com meus 18 anos eu me alistei no exército e eu fui voluntário. E eu fiz CPUR. E aí lá no CPUR a gente meio que fica, como aluno, né, na massa ali. A gente não tem uma posição de liderança naquele momento inicial. Uma coisinha ou outra tal. Beleza. Quando eu de fato concluí o CPUR e virei oficial temporário do exército, cara, eu tinha homens ali para liderar meu pelotão. Muitas vezes ali eu substituí o comandante da companhia, então tinha que falar para 200, 300 pessoas sem microfone. Então, como oficial de dia, a gente tem que fazer reuniões, formaturas, parada diária, não sei o que e tal. Ou seja, naturalmente, eu tinha que me colocar numa posição de exposição. Falar com pessoas, dar ordens, chamar, tirar dúvidas. Não sabia como fazia, tinha que me sujeitar, chegar em alguém humildemente, pedir informações. E isso foi me transformando bastante. Outra coisa que me ajudou bastante também, eu fiz teatro. E, cara, teatro foi uma coisa que você, poxa, vai interpretar alguém que vai dar um grito. E, cara, você precisa soltar um grito realmente de verdade, não é aquele grito pra dentro. Então, acho que o teatro e o exército foram duas coisas que me ajudaram a vencer um pouco a timidez. Show, cara, que história. Eu já conhecia, eu queria declarar isso pros nossos ouvintes aqui. Agora eu vou te falar uma coisa. Você gosta de jogo? De jogo, cara, eu gosto de jogo.
A gente preparou uma surpresa aqui para todos os nossos convidados. O Jota vai ser o primeiro a jogar o Zap Zap da CVDentes e do Sorriso Cast. Caraca. Olha só. Vamos ver esse jogo. Olha lá que interessante isso daqui. Eu vou abrir. A gente já tava decorrendo um pouquinho como que a gente joga. Vocês já viram um jogo em algum podcast? Pois é, pessoal. CVDentes Cast, tudo pode acontecer. Vamos lá. Vamos trabalhar. Eu vou trabalhar, a gente mostrando um pouquinho os nossos equipamentos. A gente tem o Optimus, que é voltado para endodontia. Temos o Clinical, que dentística, prótese e também, claro, a pério sempre inserida nos nossos piesos. E temos o DentSurge, que é mais voltado para cirurgia, mas também trabalha com as especialidades prótese, dentística, pério. Vamos trabalhar aqui em dois. Vamos trabalhar com o Optimus e o Clinical. Perfeito. É legal. Eu vou colocar o Clinical, que eu sou bastante da dentística. Sim. Eu vou te dar o seu roxinho, tá aí? Eu tô com azul? Tô com azul, né? Então, beleza. Vamos lá. Temos algumas cartas aqui. Zap Zap da CVDentos. Qual que é o intuito do jogo? O intuito do jogo é a gente ser rápido. Eu não sei se os telespectadores vão ver. Deixa eu vou colocar um pouquinho de lado aqui as nossas contas. Para ver o Optimus, vou trazer pro seu lado aqui. O programa de porte já Acho que é melhor. tá para vocês observarem. E aqui a gente vai trazer esse jogo aqui. Cada um vai dar as cartas. E o mais rápido vence, que tem mais cartas vence. A gente também pode trocar os nossos modelitos aqui. Vamos jogar em vez de... E ver Jogar, cara. usar... Cada um vira uma? Pode ser, cada um vira uma. Então bora lá, deixa eu ver se eu tô preparado aqui. Tem Coringa. Não, pera, vamos deixar essa aqui embaralhada. Tá bom, Gero Coringa. Muito bom. Vamos lá. Qual que é o intuito do Zap Zap da CVDentos? É a gente proporcionar essa experiência para vocês também. Entender os equipamentos, entender as pontas. Vamos começar. Bora? Bora. Ah, então você quer trocar a orelha. Trocar a orelha. Então começamos com a troca. Eu tô com o Optimus aqui. Ah, agora é você, hein? Tá bom, bora. Vou te dar esse tempo. Ponta vai nos dois. Esse aqui vai nos dois. Bom, vai nos dois. A gente tem determinadas pontas que cabem em determinados equipamentos. O Optimus super aceita essa ponta e o Clinical também. Você tá com o Clinical, acertou. Fechou. Vou virar, hein? Pode ir, vai. Clinical. Ah, eu tô com o Clinical. Tá bom. Caramba. Quem tem mais cartas ganha. Tô muito devagar, pelo amor Vou de Deus. ganhar, hein, Fê? Posso ler? Vai. Pode? Essa aí acho que é o cirúrgico. Essa aí não vale. Eu errei. A gente tem as pontas cirúrgicas. Importante falar delas, porque elas cortam osso, mas não cortam tecido mole. Isso para quem é implantodontista, faz elevação de seio, que esses tipos de ponta estão no nosso terceiro equipamento. É, até para cirurgia parendodôntica também. Parodontica. Não ouve muito falar sobre a parte cirúrgica da endodontia, verdade? Mas a gente usa bastante os piesos para cirurgia parendodôntica, para visectomia, isso é muito legal também. DentSurge, esse tipo de equipamento. Se você procura um equipamento que é mais cirúrgico, DentSurge. Quer virar? Ah, vamos lá, hein? Coringa. Caramba, fez errado. Peraí. Vamos lá. Tá difícil, hein? Eu tô com a esquerdinha aqui, ó. Parece um... Tá bom, você me deixou. Agora você me deixou. Senão eu ia perder, né? Ia ficar feio aqui pra mim. Coringa. Caraca, vou ganhar. Ó, Foz, beleza. Tá bom. Esse aqui é qualquer um. Ó, esse aqui foi aquele que você comentou. O Spray Control. É legal mostrar. Consegue dar um zoom no Spray Control? Essa é a nossa proteção dos insertos aqui. Então eles são colocados no Spray Control. E eles... Acho que esse daí tá fixo. O mais bacana de tudo é que... Eu vou até deixar aqui, né? A nossa pontinha. É que eles são esterilizáveis. Né, Má? Os nossos spray são esterilizáveis. Então você pode usar mais de uma vez, hein? Show de bola. Quem que virou agora? Você ganhou de novo, cara. Então vira aí, vai. Spray Control, beleza. Um pra cada um. Eu sou café com leite. Pode jogar sério aí. Eu sei que você tá com uma doce. Trocar as orelhas. Você até dó de mim. Eu sei que eu tô... Eu não sei se a mesa tá mais perto de você. Eu tô achando algo meio injusto aqui, viu? Tá bom. Beleza. O diamante, eu quero também trazer essa questão.
nossos insertos, as nossas pontas, elas duram 30 vezes mais do que uma ponta ultrassônica convencional. O nosso diamante é enxertado aqui, é colocado aqui de uma maneira única, sem gap. Porque se você pega... Vamos falar de uma broca de alta rotação, por exemplo. Se você reparar, eu colocar num microscópio ali, no macro, ela tem o diamante, mas tem o aço, tem o diamante. A CV Dentus vem com diamante inteiriço. Isso dá precisão. Foi o nosso começo do podcast, trabalhamos isso. Menos tempo, mais precisão, menos ruído, porque não vai ficar comendo essa broca, não esquenta o dente. Tem várias questões. E quando a gente fala de lâminas de bisturi, ponta diamantada, ela tem que ter um corte eficaz. Perfeito. Porque a mão do cirurgião é que vai decidir até onde que ela vai. Só que a gente não precisa forçar o instrumento para ele chegar. Então, quando a gente tem um diamante inteiriço, a gente tem muito mais tranquilidade para trabalhar. Lembrando que a nossa tecnologia é aqui, ó, nacional, 25 anos de história. A última? Acho que eu já vou, hein? Puta, e era errada. Eu acho que temos um vencedor aqui. As erradas contam, mano? Não sei se as erradas contam, não, né? Porque eu tô errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, me deu uma lavada, cara. Mas foi justo, foi justo. Gostou do zap da CV Dentus? Legal, foi legal. Cara, daqui 5 anos, o que você imagina da endodontia? Os pacientes às vezes chegam no nosso consultório e falam, poxa, parece que a odontologia não caminhou, não tem tecnologia, o barulhinho do motor é o mesmo. O propósito da CV Dentus é trazer essa experiência melhor para os nossos pacientes. Diminuição de ruídos. 70% dos casos, para eu fazer, por exemplo, vou entrar na dentística rapidamente. Eu tô falando de tecnologia, inovação e tô falando de tempo. Eu consigo, 70% dos casos, não aplicar uma anestesia, porque a ponta com esse diamante inteiriço me traz mais conforto. Porém, a gente sabe que ainda é pouco, porque a gente precisa melhorar essa experiência. E me diz, 2031, como que você se vê, como que você vê a odonto, Jota? Legal. Falando sobre evolução, falando sobre a evolução, né, das especialidades, da odontologia de forma geral. Você deve reparar isso no seu consultório quando você avalia pacientes que fizeram canal lá no seu consultório. Muitos dos pacientes que eu atendo, eles falam, nossa doutor, mas hoje está mais rápido, não precisa vir várias sessões, mais preciso, não senti aquela dor insuportável que eu senti quando eu fiz há 10 anos atrás. Então, a endodontia, ela é uma especialidade muito dinâmica. Se a gente fica ali 6 meses sem abrir um livro, sem estudar nada, cara, a gente fica para trás. Então, o que eu enxergo da endodontia, da odontologia de modo geral, para daqui 5 anos? Eu acredito que a gente vai começar a viver ainda mais a era dos especialistas. Então, acho que o paciente ele já entendeu de que às vezes ele vai ter um custo um pouquinho maior com o especialista, mas é aquele famoso do barato que sai caro. Enfim, então, poxa, é até um dado triste que eu falo. 60% dos casos que eu faço são reintervenções. 60%? 60%. Será que se o paciente, né, não tô falando que eu sou perfeito e tudo mais, mas será que ele tivesse feito com um bom especialista de primeira, será que ele precisaria ter esse índice de reintervenção? Eu acredito que não. Então, eu percebo que o paciente está despertando um pouco esse olhar e a odontologia ela vai começar a avançar cada vez mais para que a gente não abra mão da qualidade, mas tenha um custo cada vez mais acessível, tanto de materiais, de tecnologias e tudo mais. Eu estava num evento também, no domingo e na segunda-feira, no DPX, e a gente trabalhou muito essa questão de nichos. E é uma dúvida comum. Será que eu posso atender todo mundo? Devo atender todo mundo? É um bom negócio atender todo mundo? Ou vale a pena a gente entrar em micronichos? Isso entra nessa tua pauta aí, né? Sim. A gente demora para entender que a ideia dos micronichos é ser um especialista e às vezes mais ainda da técnica. Então, por exemplo, eu uso ultrassom, eu sou o único dentista que usa ultrassom para fazer canal, por exemplo. Eu tô com um micronicho ali. Isso é fundamental. Porque eu acredito que, e lá a gente teve isso, você se destaca no mercado e você fica expert em uma coisa. Não adianta
A gente não conhece, pelo menos eu, um pedreiro que faz bem uma parede, o piso também ele coloca sensacional, a pintura é incrível. Tô fazendo um paralelo aqui. A gente sempre busca o cara do gesso. O cara do piso, às vezes, não é o cara que faz o gesso. Sim. Isso para qualquer profissão cabe muito bem. Sim, sim. Então, estar no micronicho, ser um especialista, vai evitar, talvez, também esses 60% dos trabalhos. Porque a gente, recém-formado, quer fazer tudo, às vezes precisa fazer tudo por uma questão financeira. Sim. E faz canais que, às vezes, entramos em roubadas. Sim, sim. Eu sou muito defensor do micronicho. Só que tem um porém. Quando você se posiciona como especialista em implante, como especialista em odontia, o paciente ele vai te procurar por isso. Porém, a boca da pessoa é muito dinâmica. Você vai ter outras especialidades. Então, qual que é um erro que as pessoas cometem? Divulga tudo. E aí você não é referência em nada. Então, você divulga aquilo que você faz de melhor, a tua especialidade, e o paciente vai sentar na sua cadeira por conta disso. Doutor, perdi um dente, quero repor. Ou tô com um dente aqui que não tá legal, preciso fazer um implante. No meu caso, cara, tô com uma baita de uma dor, tô com um abscesso, não sei o quê. Quando o paciente sentou na sua cadeira, você aliviou, tratou a queixa principal, ele pegou confiança com você, ele vai fazer outros procedimentos. E aí você pode ou você mesmo conduzir, ou você pode ter uma equipe multidisciplinar. Um erro que eu cometi no meu início, quando eu comecei a captar meus primeiros pacientes. Abri meu perfil do Google, o paciente vinha de forma orgânica, fazia ali o atendimento endodôntico e eu encaminhava para ele fazer a prótese, a restauração com outro colega, porque eu não fazia. Falei, cara, não posso fazer isso. Eu preciso chamar um colega que venha até meu consultório fazer. Primeiro, para poder ter a certeza de que aquele trabalho de blindagem foi bem feito. Segundo, pela questão do ticket médio. A gente aumenta o ticket médio do tratamento. Então, sim, eu sou super a favor do micronicho, mas como uma porta de entrada, não como o fim do paciente. A blindagem do canal, eu finalizar já com um pino de fibra, ou nem tanto, que em muitos casos hoje nem precisa do nosso famoso pino de fibra, né? Isso é um tema bem interessante também, que a gente pode deixar para um outro episódio. É um combinado entre o clínico e o endo ou não? Não, Fê. Todo endo precisa saber. E oferecer e vender junto da especialidade. O que você acha dessa blindagem ali? Quando você falou que ia entrar um pouquinho na dentística, eu dei até um sorrisinho aqui, porque assim, hoje não dá pra gente tratar a dentística numa caixinha, a endodontia da outra e a periodontia em outra. É tudo junto ao mesmo tempo. Quando eu, como especialista em endo, faço um acesso no dente, cara, às vezes eu tenho que fazer uma DME, tenho que fazer um aumento de coroa. Então assim, a gente tem que ter esse conhecimento multidisciplinar. Se isso vai ser feito ali pelo colega indicador previamente, ou numa segunda etapa, ou se vai ser feito tudo pelo especialista em endo, realmente é um acordo. Mas o fato tem que ser feito. Como que eu faço com a maioria dos meus indicadores? Eu finalizo a endo, já coloco ali, já cimento um núcleozinho. Por quê? Eu tenho certeza que o canal ninguém mais mexe. Se vai preparar a coroa, se vai ser um lay, inlay, restauração, eu sei que o canal ninguém mais mexe. Então eu prefiro trabalhar assim, mas é um combinado. Eu tenho indicadores que já trabalham de outra forma. Então, isso pode ser combinado, tá. Exato. Falando em aumento de coroa, os nossos equipamentos, Dent Surge, por exemplo, faz já esse trabalho muito bem realizado. Menos sangramento, consigo com a ponta ali fazer toda essa plastia gengival e vou além, até óssea. Mas também a gente vai deixar isso para um próximo episódio. Quero agradecer você pela presença, por tanta informação, uma aula de marketing aqui. Tô bastante feliz, porque é lindo de ver o desenvolvimento meu, seu, até me colocando aqui junto. E a ambiência traz isso. Tá junto com tecnologia e inovação, traz isso. O dentista presta atenção. Tá com tecnologia e inovação não é só valor, né? Vai trazer melhores amizades, melhores ambiências também. Pô, Fernando, eu que agradeço pelo carinho, pelo convite. Você sabe, cara, você é um cara que eu me espelhei muito no meu início. Por mais que eu tenha pouco tempo de formado, né? Esse ano eu completo 4 anos de formado. Desde o comecinho ali, você é um dentista da mesma região que eu atuo também, na Zona Norte. Então eu sempre te vi muito como uma referência e fico feliz demais de, poxa, hoje estar aqui dividindo um podcast contigo. Para mim é uma honra. Obrigado também ao pessoal da CV Dentes, vocês que nos assistiram, acompanharam aí. Espero que de alguma forma tenha dado alguns insights, né? Algumas dicas clínicas ali. E uma dica que eu deixo também pro final é o seguinte: todo mundo tem alguma coisa para ensinar.
Não fique naquela de, putz, eu preciso fazer um mestrado, eu preciso ter tanto X de experiência. Cara, às vezes, o básico que você sabe pode ser o milagre de alguém. Então não guarde isso pra você, produza conteúdo, mostre o teu trabalho e seja muito feliz na odontologia, que é uma profissão... Eu sou suspeito pra falar, eu sou apaixonado pela odontologia e tem muitas pessoas que estão tendo um pouco de dificuldade, né, pra começar, mas é uma profissão muito legal também de se trabalhar. Eu finalizo com a sua frase. O básico que você sabe pode ser um milagre pra alguém. Valeu. Obrigado. Tamo junto, Fê. Valeu.